Boa tarde a todos vocês. Que alegria poder estar aqui nesse primeiro direto que nós estamos fazendo com Raízes de Fátima, para contar para você um pouco mais sobre essa história transformadora, sobre essa história tão bonita. Que alegria poder receber vocês aqui e contar tantas e tantas coisas que nós temos aqui para passar, tanto conteúdo que nós temos para passar para vocês. Enfim, eu quero aqui cumprimentá-los a todos, mandar um boa tarde, um boa noite, dependendo de onde vocês estiverem. Aliás, escrevam para mim, contem aqui aonde é que vocês estão, da onde é que vocês estão nos vendo, que é uma grande alegria poder recebê-los aqui hoje e contar tantas coisas que nós temos para contar aqui sobre a Nossa Senhora de Fátima, sobre as aparições da Nossa Senhora de Fátima e toda a história envolvida aqui com os pastorinhos. Na verdade, nós organizamos aqui nesse mês de junho, nós vamos começar com muitas novidades. Todas as sextas-feiras nós vamos trazer uma live muito especial para vocês. E as lives estão divididas por semanas. Então, na primeira semana, que é hoje, nós vamos falar sobre reflexões. Vamos fazer aqui algumas reflexões. Na segunda semana, nós vamos aprender com os pastorinhos de Fátima. Na terceira semana, eu vou contar para vocês um pouco mais sobre os arredores de Fátima. Porque aquela realmente é uma região lindíssima, que tem muita coisa para visitar, muita coisa para conhecer, lugares cheios de história e encantadores. E na última semana eu vou contar curiosidades para vocês. Ou seja, são 4 semanas bem cheias e nessas curiosidades temos temas tão diversos, tão diferentes, como por exemplo, você sabia por que a imagem da Nossa Senhora de Fátima que está na capelinha, ela tem uma coroa? E por que ela tem uma coroa se na verdade os pastorinhos nunca viram a Nossa Senhora com coroa? Ou também, quantas imagens peregrinas existem na Nossa Senhora? E, aliás, por que aquela foi a imagem escolhida? O livro das Memórias da Irmã Lúcia, que é um livro que eu recomendo para você, que eu vou inclusive mostrar aqui, que é este livro aqui. Por que e como ele foi escrito? Temos um mundo de coisas para contar. Fiquem atentos, todas as sextas-feiras, neste horário, nós vamos estar aqui em live, contando muitas coisas para vocês. E ainda, não acabou. Nos dias 13, nós tivemos diversos pedidos, muita gente pedindo para que eu viesse aqui contar também um pouco mais sobre as aparições, cada uma delas. Então, aos dias 13, nós vamos ter webinars para você, para que você possa conhecer mais sobre cada uma das aparições da Nossa Senhora. Então, nesse mês de junho, no dia 13, nós vamos ter um webinar que vai contar como foi a história da segunda aparição do dia 13 de junho de 1917. Portanto, esse é um mês que está aqui trazendo um monte de novidades. Eu conto com a sua presença aqui e fico realmente muito feliz em poder contar com você e poder partilhar essa história que, na verdade, é a grande missão do projeto Raízes de Fátima, o qual eu sou fundadora e tenho, assim, um carinho muito especial. Nós fazemos peregrinações a pé de diversos pontos do país até Fátima e fazemos também experiências de dia inteiro com peregrinos. Nesse momento, como nós não podemos receber os nossos peregrinos, então eu resolvi me dedicar também a esse trabalho online para que você possa ter acesso a mais informações e conheça um pouco mais dessa história transformadora. Bom, as novidades ainda não acabaram porque nós temos um e-book gratuito. Caso você ainda não tenha o seu e-book, basta você entrar no Facebook e logo a primeira publicação tem o link onde você pode se inscrever. E todos os dias 13 você vai receber informações sobre as aparições da Nossa Senhora de Fátima num e-book muito especial. Esse e-book ele tem um gosto especial para mim, porque nós conseguimos autorização para usar umas imagens da Irmã Lúcia, feitas sob o olhar da Irmã Lúcia,
por uma outra irmã carmelita chamada Maria da Conceição. São as únicas imagens que foram feitas e aprovadas pela irmã Lúcia, que é uma das pastorinhas. E isso você vai poder ter acesso. Na verdade, de todas as imagens que nós vamos mostrar nesse e-book, apenas 4 estão em exposição num museu chamado Casa das Candeias, em Fátima. Portanto, é um presente muito especial que eu trago para você. Então, se você ainda não está inscrito, se você ainda não tem o seu e-book, se inscreve e recebe esse material que é tão especial. Porque, na verdade, a história da Nossa Senhora de Fátima é uma história que ela é para todos. Ela é uma história realmente que é transversal, uma história de bondade, de fé, de amor, de perdão, que ela é para todos. Independente da sua crença, ela é uma história muito bonita, que nos faz crescer e refletir demais. Então, eu conto com você para essas novidades todas e nós estamos ainda preparando muito mais coisas que vamos contar em breve, mas para já, sextas-feiras, lives aqui no Facebook. Dias 13 nós vamos ter webinars e até segunda-feira vamos disponibilizar um link para você se inscrever também. Os webinars são com inscrição e o nosso e-book gratuito que está disponível aqui no Facebook. Bom, acho que vocês já estão aqui entrando, fico muito contente de vocês estarem aqui conosco no Facebook e então vamos lá, não é? Falar um pouco sobre o que nos trouxe aqui hoje. Hoje é a primeira semana do mês, então nós vamos falar sobre reflexões. E eu tenho um tema bastante especial para mim hoje. Como no dia 13 eu vou falar sobre a segunda aparição do mês de junho, hoje eu resolvi falar um pouco mais sobre a primeira aparição, que foi a 13 de maio de 1917. Nós estamos a falar de uma história que tem mais de 100 anos e que tem ainda tanto a nos ensinar. Os pastorinhos eram 3 crianças, a Jacinta, o Francisco e a Lúcia. A Lúcia tinha 10 anos na época das aparições, o Francisco tinha 9 e a pequenina Jacinta tinha 7 anos. A Jacinta e o Francisco eram irmãos, para quem não sabe, e a Lúcia era a prima deles. E isso tudo aconteceu em 1917. Mas antes da Nossa Senhora aparecer aos pastorinhos, apareceu também um anjo que preparou os pastorinhos para a vinda da Nossa Senhora, que os preparou com orações, que preparou o coração dos pastorinhos para que eles pudessem receber a Nossa Senhora. Embora para eles não havia essa informação, eles não sabiam, depois de ver o anjo, que um dia veriam a Nossa Senhora. Entretanto, a história do anjo é uma história que ficou em segredo durante muitos anos. A Jacinta e o Francisco morreram sem nunca ter contado para ninguém a história da aparição do anjo, como eles tinham combinado. E essa história só foi contada pela irmã Lúcia. Mas essa é uma história para outro dia, porque eu me empolgo muito fácil e ficaria aqui a noite inteira falando sobre esse tema com vocês. Hoje, o que eu separei, é muito difícil falar só sobre um tema quando nós falamos de Fátima, mas hoje eu decidi mergulhar um pouco mais a fundo numa palavra mágica e transformadora: coragem. A história de Fátima é uma história que nos transmite uma coragem ímpar e uma coragem daquelas 3 crianças tão pequeninas que realmente assumiram o seu compromisso, assumiram a sua missão e foram detentores de uma coragem exemplar, que realmente é um exemplo para todos nós. Então, em 1917, estavam os pastorinhos com o seu rebanho, quando de repente eles veem um trovão e eles acham que vai chover. Eles estão, como a Lúcia diz, eles estavam a construir uma paredita no local hoje onde está a igreja da Nossa Senhora do Rosário. A igreja é o cartão postal, digamos assim, do Santuário de Fátima. Os pastorinhos estavam ali. Então eles começaram a descer a encosta no caminho de casa. E, entretanto, eles avistam a Nossa Senhora. Eles já tinham tido, como eu disse, as visões do anjo, mas nunca tinham visto a Nossa Senhora. E a primeira coisa que a Nossa Senhora diz aos pastorinhos: não tenha medo, não tenhais medo.
eu não vos faço mal. A Nossa Senhora se apresenta em Fátima num primeiro momento, já a pedir que eles não tenham medo, que eles confiem, que eles tenham coragem. E cada uma das aparições realmente é muito especial, traz um significado e reflexões muito específicas, e cada uma delas é detentora de uma profundidade muito grande. E eu acho muito bonito quando nós pensamos que a primeira coisa que a Nossa Senhora falou aos pastorinhos é para que eles não tivessem medo, para que eles tivessem realmente coragem de enfrentar tudo o que viria, embora eles não fizessem a menor ideia do que ainda estava por aguardar. E veio muita coisa e vocês vão poder acompanhar aqui com a gente. A vida dos pastorinhos não foi uma vida fácil. Eles eram crianças do campo, a Fátima era uma região isolada do mundo praticamente, e eles viviam com uma vida bastante difícil, porque aquela é uma região de cultivo muito difícil, com pouquíssima água, eles usavam água de cisternas, água que eles colhiam da chuva. Toda a vida da família estava em volta da subsistência da família, todos trabalhavam. Por isso é que os pastorinhos também cooperavam, cuidando das ovelhas. Então, a Nossa Senhora se apresenta para eles e pede para que eles não tenham medo. E isso seria, assim, realmente muito bonito que nós pudéssemos pensar que a primeira coisa que ela disse foi para que eles tivessem coragem. E eles tiveram ao longo de toda a vida deles. E claro, a Lúcia a seguir pergunta para Nossa Senhora, de onde vós mercê é? Claro, quando aparece alguém que nós não conhecemos, nós queremos saber quem é e da onde essa pessoa é. É Nossa Senhora, então indica que ela é do céu. E vem a pergunta clássica aqui da Lúcia, que ela pergunta a Nossa Senhora o que é que a Nossa Senhora quer dela. Então a Nossa Senhora lhe responde, eu peço que vocês venham aqui todos os dias 13, à mesma hora, durante 6 meses seguidos. Depois disso, eu lhe direi o que quero e o que vi e quem sou. E a Nossa Senhora depois ainda comenta que ela vai aparecer uma 7ª vez, que depois essa é uma aparição específica para Lúcia. Mas imaginem 3 crianças verem a Nossa Senhora sem compreender o que estava acontecendo. E a Nossa Senhora pede que eles apareçam 6 meses seguidos, na mesma hora. E só depois disso é que ela vai dizer quem ela é. E eu digo por mim, eu tenho muitas vezes uma certa ansiedade, eu quero saber o que vai acontecer, a gente quer enxergar o nosso caminho até o fim. E isso nem sempre é possível. A Nossa Senhora não falou para aquelas crianças que ela ia aparecer 6 vezes, que ia fazer um milagre, que depois ali se construiu uma igreja, que viria gente do mundo inteiro e que a fé e a devoção deles se espalharia pelo mundo inteiro, de forma que as pessoas também rezassem o terço. Já pensou? A Nossa Senhora falar tudo isso para 3 crianças de uma idade tão tenra. Ela falou conforme aquilo que eles poderiam compreender. E eu falo por mim, muitas vezes nós temos dificuldade, nós queremos enxergar mais à frente. Nós temos dificuldade, muitas vezes, de confiar. Por isso, para mim, os pastorinhos são um grande exemplo, todos os dias na minha vida. É uma forma que eu posso viver como guiar, digamos assim. Eles guiam muitas vezes os meus passos quando eu lembro de como eles assumiram toda a mensagem que foi passada para eles, em como eles aceitaram e como eles sempre seguiram aquilo que foi pedido. Venham aqui todos os dias 13, e eles foram todos os dias 13. Não puderam ir num mês, em agosto, que em agosto eu vou contar por quê. Mas eles foram todos os meses, eles não questionaram. Provavelmente se fosse comigo, mas por que tem que ser dia 13? Por que tem que ser essa hora? Mas a senhora não pode adiantar alguma coisa? Não é? Porque nós temos uma certa ansiedade constante e as coisas simplesmente elas vão acontecendo. Elas acontecem da forma
e de acordo com o nosso entendimento. Nós muitas vezes não temos condições de entender o caminho até o final. E os pastorinhos nos trazem isso, eles vão vivendo a vida deles sempre de acordo com aquilo que lhe é pedido, sem hesitar. Nunca hesitaram, nunca se revoltaram, nunca questionaram. É um exemplo e um testemunho realmente muito bonito. Bom, depois que a Nossa Senhora, então, disse que para eles virem todos os dias 13, a Lúcia faz uma outra pergunta que é um grande questionamento, eu acredito, da maior parte de vocês que estão aí ou nos ouvindo. Que ela pergunta, então, e eu vou para o céu? E a Nossa Senhora responde que vai. E ela pergunta da Jacinta, claro, a Jacinta estava ali com ela também queria saber. E a Jacinta também vai para o céu. E o Francisco? Nossa Senhora diz, sim, o Francisco vai para o céu, mas para isso ele tem que rezar muitos terços. O Francisco, o pedido da Nossa Senhora foi que ele rezasse muitos terços. E o Francisco, de fato, passou a vida dele e dedicou a sua vida à oração. E temos muitas histórias para contar para vocês sobre cada um dos pastorinhos, porque cada um deles viveu a mensagem de uma forma única e muito diferente uns dos outros, dando para nós esse entendimento e essa certeza de que cada um tem um caminho para chegar até Deus. Porque cada um deles teve a sua experiência completamente diferente. E, entretanto, os três viram Nossa Senhora e hoje a Jacinta e o Francisco são os dois santos mais novos da Igreja Católica, não mártires. Portanto, nem todas as pessoas que viram Nossa Senhora são santos, mas a Jacinta e o Francisco alcançaram essa graça pelo testemunho, pelo exemplo, pela vida que eles viveram. Não foi por eles terem visto a Nossa Senhora. Então, vamos aprender com os pastores, vamos refletir junto com eles. Voltando à minha história, porque eu divago às vezes um pouco, a Lúcia tinha perguntado sobre a Jacinta, sobre ela e o Francisco se iam para o céu. Entretanto, ela lembrou-se de perguntar sobre duas amigas que tinham falecido há pouco tempo. Ela perguntou sobre a Maria das Neves, e a Nossa Senhora disse que a Maria das Neves já estava no céu. Inclusive, aqui num pequeno parênteses, essa Maria das Neves é a minha tia-avó, porque apesar do meu sotaque brasileiro, toda a minha família é de Portugal, é da região de Fátima. E a minha mãe se chama Maria do Rosário, exatamente por conta dessa tia dela que faleceu, ainda quando o meu avô nem era nascido. Bom, a Maria das Neves estava no céu. E a Amélia, que era outra amiga que tinha falecido também. A Amélia, segundo a Nossa Senhora, a Amélia estava no purgatório, ela não estava no céu. E com esse pequeno diálogo, nós entendemos que ir para o céu não é uma condição que depende muito também daquilo que nós fazemos aqui. Nesse pequeno diálogo da Lúcia, logo na primeira aparição, já fica claro que nem todos podem ir para o céu. E esse é o grande questionamento que nós fazemos sempre, nós queremos, mas o que nós fazemos da nossa vida para alcançar o céu? Inclusive, a Lúcia tem uma frase que é uma das frases principais do nosso projeto, que é muito bonita e que eu passo aqui a citar. A Lúcia dizia que enquanto estamos na terra, somos todos peregrinos a caminho do céu. E eu acho essa frase de um poder e uma intensidade maravilhosas, porque a Lúcia nos dá a certeza que o nosso caminho é em direção ao céu, por mais voltas que a gente possa dar, o nosso destino final é o céu. E enquanto isso, estamos todos a peregrinar, estamos todos a fazer o nosso caminho da forma que nós conseguimos, mas o destino é o céu. É bonito isso, né? Eu gosto muito dessa frase da Lúcia, é uma frase que caminha comigo sempre e que eu espero que vocês guardem também com muito carinho.
Agora, nós peregrinamos, e peregrinar é uma palavra que nós usamos muito aqui também no Raízes de Fátima, porque peregrinar significa sair de um lugar e ir para outro, é se deslocar. E essa deslocação não é só física, é uma deslocação também interior. Por isso, nesse momento que nós estamos em casa, num momento único da humanidade, fica aqui a nossa dica e fica aqui o nosso carinho nessa ajuda para que vocês também possam peregrinar interiormente. Peregrinar, como disse o santuário agora nesse 13 de maio, sem peregrinos, peregrinar pelo coração. E esse é um caminho e é um destino que eu tenho certeza que vocês também querem, o destino que a Lúcia nos deixa, o destino que a Lúcia nos indica, o céu. Mas para isso nós somos peregrinos, nós estamos a cumprir o nosso caminho. E a aparição não termina aqui. A Lúcia está a questionar muito realmente a Nossa Senhora e pergunta sobre as amigas. Uma foi para o céu, a outra não foi para o céu. E então vem a pergunta da Nossa Senhora. E a Nossa Senhora se põe em questionamento e pergunta aos pastorinhos se eles querem se oferecer a Deus. E os pastorinhos dão uma resposta, um sim, de comprometimento para o resto da vida deles. A Jacinta e o Francisco tiveram uma vida curta, verdade, faleceram enquanto crianças, mas a Lúcia não. E mesmo o sim da Jacinta e do Francisco foi um sim completo. O poder da palavra dos pastorinhos, o compromisso com aquilo que eles prometem é maravilhoso, é muito intenso e é transformador. E quanto mais você conhecer essa história, eu tenho certeza que mais você vai mergulhar nisso tudo e mais você vai poder aprender com eles também. Porque esses são exemplos que nós podemos aplicar no dia a dia. Esse sim que os pastorinhos dão é uma palavra, é um tão breve e transformou a vida inteira deles. Foi um sim em que deu forças para que eles enfrentassem tudo o que a vida trouxe. E a Nossa Senhora, quando faz essa pergunta, ela diz o seguinte: quereis, eu vou inclusive ler, tá? Para passar direitinho para vocês. Quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos, em ato de reparação dos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores? Esse foi o grande sim dos pastorinhos. Então a Nossa Senhora diz: ides, pois tendes muito que sofrer, mas a graça de Deus será o vosso conforto. Ou seja, Nossa Senhora aqui adianta e já avisa os pastorinhos que eles realmente vão sofrer. Mas também acaricia e dá ao seu colo dizendo que a graça de Deus vai estar com eles. E é nesse momento, quando ela indica que a graça de Deus vai estar com eles, que a Nossa Senhora abre pela primeira vez, na primeira aparição, ela abre as mãos. E das mãos da Nossa Senhora, ela já toda cheia de luz, a Senhora mais brilhante que o sol, como diziam os pastorinhos. Mas nesse momento, quando ela diz que a graça de Deus vai estar com eles, ela abre as mãos e das suas mãos sai uma luz intensa que trespassa o coração dos pastorinhos. É uma luz que vem em direção a eles. E que, segundo a Lúcia conta nas suas memórias, essa é uma luz tão intensa, é uma luz tão forte, que é como se eles vissem a eles mesmos em Deus. Tão bonito isso, né? Essa passagem é maravilhosa, realmente. A luz que a Nossa Senhora emite é uma luz em que os pastorinhos vencem a eles mesmos em Deus. E toda a mensagem de Fátima, a centralidade da mensagem da Nossa Senhora de Fátima é realmente em Jesus, é realmente em Deus. E você vai poder acompanhar isso aqui com a gente. E a mensagem de Fátima fala todo sempre de luz, pela luz que a Nossa Senhora veio trazer, pela luz que os pastorinhos são.
como disse o Papa João Paulo II, o Papa São João Paulo II, que a Jacinta e o Francisco são candeias que vieram iluminar o caminho da humanidade nas suas horas mais sombrias. Portanto, essa mensagem de luz é uma mensagem que eu, enquanto instrumento, quero passar para vocês. Eu quero deixar aqui claro também que eu não sou professora, eu não sou teóloga, eu sou simplesmente uma pessoa leiga que se transformou, que eu realmente transformei a minha vida com o estudo das aparições da Nossa Senhora de Fátima e quero dividir isso com vocês. Eu quero que outras pessoas também toquem o seu coração e possam estar mais próximos de Deus através das aparições da Nossa Senhora de Fátima. Quero deixar isso muito claro aqui para vocês, que eu estou agindo aqui enquanto um instrumento apenas, porque a história e a mensagem toda foi deixada há mais de 100 anos atrás. Bom, depois, só para eu não me perder aqui, depois disso tudo, a Nossa Senhora ainda pediu para os pastorinhos rezarem o terço, para que alcançassem a paz no mundo e o fim da guerra. E o fato é que em 1917, Portugal realmente estava na Primeira Guerra Mundial. E curioso ou não, Portugal não entra na Segunda Guerra Mundial. Mas isso já é outra história. Bom, tudo isso, as aparições da Nossa Senhora têm sempre uma carga e uma intensidade realmente bastante fortes e muito especiais para mim. Espero realmente que eu tenha conseguido de alguma forma passar um pouquinho disso para vocês e volto a aconselhar aqui mais uma vez, quem tiver a oportunidade de ler este livro, As Memórias da Irmã Lúcia. Esse livro é escrito pela Irmã Lúcia, que foi a pastorinha de Fátima, na época tinha 10 anos. Esse livro ele conta a história de uma forma simples, de uma forma muito fácil de ser compreendida em palavras e de uma dimensão maravilhosa, de uma dimensão que realmente pode transformar vidas. Enfim, e o que mais que eu preciso falar aqui para vocês para não me perder? Que eu fiz aqui uma colinha para mim. O que eu queria te pedir, com muito carinho, é que você deixe aqui no Facebook para nós comentários sobre o que você achou do que eu contei hoje, o que você gostaria de saber mais, porque eu realmente seria capaz de ficar aqui horas falando, mas hoje eu me propus a fazer um live curto, simplesmente para que vocês conheçam a primeira aparição, não é? Um pouquinho mais sobre a primeira aparição da Nossa Senhora de Fátima, e contem para mim o que vocês acharam, o que vocês gostariam de saber mais, críticas, porque o meu objetivo aqui realmente é levar conteúdo até você, é levar essa história até você. Então, para mim, é muito importante que você me diga quais são as suas dúvidas, o que você quer saber mais, ou até mesmo fazer críticas sobre as coisas que eu falei aqui hoje, para que nós possamos preparar com cada vez mais empenho um conteúdo que vá de acordo com aquilo que você precisa nesse momento. Vou ficar muito feliz com essa partilha e, na verdade, eu estou muito contente em que vocês estejam aqui partilhando esse momento comigo nessa primeira live de muitas que virão. Como eu já tinha dito, todas as sextas-feiras do mês nós vamos estar aqui e todos os dias 13 também até outubro, nos dias 13, a contar a história de cada uma das aparições. E nas sextas-feiras, cada sexta-feira da semana, terá um tema diferente que nós vamos abordar. E ainda antes de terminar, eu deixei aqui uma história que vocês não vão encontrar em todo lado, uma história que foi contada para mim num curso pela irmã Ângela Coelho. A irmã Ângela Coelho é a responsável, foi quem cuidou de todo o processo, foi a postuladora do processo de canonização da Jacinta e do Francisco. Portanto, ela teve acesso a milhares de documentos, testemunhos que foram colhidos na época relativamente às aparições da Nossa Senhora de Fátima. E, aliás, aproveito para agradecer também a irmã Ângela pela cedência dessas pinturas que fazem parte do nosso e-book
gratuito, que se você ainda não tem o seu e-book, não esquece, quando acabar essa live, entra aqui no nosso Facebook, se inscreve e veja lá essas pinturas, inclusive isso que eu comentei sobre a luz que a Nossa Senhora emite aos pastorinhos, isso está muito bem retratado nessas pinturas da Irmã Maria da Conceição, porque são pinturas de uma pureza. A Irmã Maria da Conceição era uma carmelita e que morava em Fátima, e ela nunca aprendeu, nunca foi para uma escola de pintura, ela tinha um dom. E nesse dom, um padre de Fátima pediu então, o padre Condor, para quem conhece a história, porque senão eu aqui entro em diversos assuntos, o padre Condor pediu que a Lúcia fosse até Fátima para que houvesse pinturas o mais próximo possível do acontecimento. Então, essa luz que eu contei para vocês hoje, que a Nossa Senhora emite, essa luz está muito bonita, retratada nessas pinturas que estão no e-book. Vai lá conferir, porque são pinturas de uma pureza encantadora, realmente. É uma beleza que encanta pela sua pureza. Vai lá conferir. E agora, para finalizar, eu vou te deixar com uma história, como eu estava a dizer, contada pela irmã Ângela Coelho, que não foi contada pela Lúcia, não está em nenhum outro documento, senão o testemunho da mãe do Francisco, do pastorinho de Fátima. Esse é um testemunho muito interessante, porque ela diz que o Francisco não viu a Nossa Senhora no mesmo momento que a irmã e a prima. Quando a Nossa Senhora apareceu pela primeira vez, como eu disse, eles estavam indo ao caminho de casa, estavam descendo uma encosta e, supostamente, a Jacinta e a Lúcia se ajoelharam em frente a uma zinheira, porque viram ali a Nossa Senhora. Mas o Francisco estava aflito para ir para casa, porque ele pensava que ia chover. E as ordens que eles tinham dos pais era: caso chova, vocês têm que trazer o rebanho para casa, recolher o rebanho. E o Francisco não viu a Nossa Senhora, ele estava junto com o rebanho e vê as prima e a irmã ajoelhadas na frente de uma árvore e não entende muito bem. E a Lúcia, então, percebe que o Francisco não estava a ver. E é então que a Lúcia pede para o Francisco se ajoelhar e fala: Francisco, ajoelhe aqui conosco e vamos rezar o terço. E vem rezar o terço. O Francisco tinha 9 anos. Imagina para uma criança, agora eu vou ajoelhar na frente de uma árvore e rezar, se nós precisamos ir para casa, se os nossos pais mandaram que a gente fosse para casa caso chovesse. Mas o Francisco não perguntou, o Francisco não questionou, o Francisco se colocou ao lado da prima e da irmã, ajoelhou e começou a rezar o seu terço. Depois de alguns momentos, então, é que o Francisco finalmente vê a Nossa Senhora. Veja bem, o que eu contei aqui, o Francisco não viu a Nossa Senhora no mesmo momento que viu a Jacinta e a Lúcia. O Francisco vai para o céu, mas só se rezar muitos terços. E o Francisco nunca ouviu a Nossa Senhora. O Francisco via a Nossa Senhora, mas não ouvia. Cada um dos pastorinhos teve uma experiência diferente. A Lúcia via, ouvia e falava. O Francisco só via. E a Jacinta via e ouvia, mas nunca falou com a Nossa Senhora. Portanto, o Francisco não ouvia o que a Nossa Senhora dizia, o Francisco não viu a Nossa Senhora junto com as irmãs, segundo o relato da mãe, é o único testemunho que conta isso. E o Francisco, para ir para o céu, tinha que rezar muitos terços. Veja bem, o Francisco poderia ter um comportamento diferente e questionar, e se questionar ou até se inferiorizar. Por que elas viram antes de mim? Por que eu tenho que rezar muitos terços e elas vão para o céu e não precisam rezar terços? Ou pelo menos a Nossa Senhora não pôs essa condição para que elas fossem para o céu. E o Francisco foi o mais contemplativo dos pastorinhos. O Francisco teve uma coragem, aliás, todos eles tiveram coragem, mas nessa história o Francisco teve uma coragem
ímpar. E como o tema hoje era coragem, eu queria finalizar com essa história, porque o Francisco cumpriu o que a prima estava pedindo. Ele teve coragem de compreender que provavelmente ele não sabia o que estava acontecendo. Que provavelmente a prima se estava a pedir para ele ajoelhar e rezar é porque havia um motivo que ele não compreendia. E nessa sua compreensão realmente do essencial, na sua compreensão do Francisco de que realmente, em muitos momentos, nós somos tão pequenos que temos que compreender a nossa pequenez, temos que compreender, desculpa esse termo, né, de pequenez, mas temos que compreender o nosso tamanho, compreender que nós não conhecemos o todo. Ele ajoelhou. Então, o que eu quero dizer para você é que muitas vezes é preciso que a gente ajoelhe, ore, reze. E só então é que o milagre pode acontecer. Muito obrigada por você que ficou aqui acompanhando esse live. Um abraço muito carinhoso, com muito amor, nesse conteúdo feito aqui especialmente para que possa tocar também o seu coração. Um abraço e até sempre. Raízes de Fátima. Peregrinar com a alma na sua casa.